Olá, amigos do All Sport, aqui é o Rodrigo Matos, nossa coluna de quarta-feira aqui no canal do All Sport no YouTube. E vamos falar sobre essa reunião Flamengo, dirigente Flamengo e Vasco com o presidente Bolsonaro pela volta do futebol. Uma reunião que mostra que a volta do futebol está sendo tratada no Brasil na base do lobby, da política e não da ciência, da organização, de organização de dados técnicos, com médicos, infectologistas, para você ter uma volta segura. Por quê? Bom, primeiro que já é muito simbólico que na reunião ninguém estava usando máscara, era uma verdadeira festa do caquito, a aproximação total, enfim, desrespeito total às normas aí sanitárias que devem para a contenção da epidemia do coronavírus. Fora esse simbolismo, você não teve uma reunião técnica com técnicos do Ministério da Saúde, com médicos, para saber se a epidemia no Brasil está de uma forma controlada. Porque a primeira coisa que, antes de pensar em quais as medidas de segurança, é saber se a epidemia está controlada no Brasil. Porque o futebol não é uma atividade essencial e ele tem riscos. Deveria, portanto, só ser permitido a partir do momento que você tivesse um mínimo de controle da epidemia. E está tendo esse controle da epidemia? Não. Hoje tivemos, na terça-feira, um recorde de registro de mortes, 1.179. O Brasil, junto com os Estados Unidos, são os dois países onde mais se morre por coronavírus. Então, obviamente, estamos no alto, dos pontos mais graves, se é que não vai piorar. O exemplo que a gente tem de volta do futebol é na Alemanha, que voltou no fim de semana com a Bundesliga. E como que foi para a Alemanha voltar? Bom, a Alemanha voltou porque ela teve um pico da epidemia. Seu governo fez medidas de distanciamento sociais e controle, enfim, conseguiu conter, foi um dos países que melhor reagiu na Europa e ela está em descendente, a epidemia foi controlada lá. Hoje, o último dado diário foi de 73 mortes na Alemanha, enquanto o Brasil teve mais de 1.000. Então você já pega por aí a comparação. A Alemanha tem de testagem mais de 3.000 testes por 100.000 habitantes, o Brasil tem 300 e poucos, se é que esse dado, porque o Ministério da Saúde nunca tem um dado muito confiável sobre essa quantidade de testes. Então não tem controle do tamanho da disseminação do coronavírus no país. Tem o lugar lá da onde saiu o Flamengo e Vasco, o Rio, está em colapso, todos os leitos, está morrendo gente, inclusive gente sendo atendida no hospital de campanha no Maracanã, que é bem simbólico, né? Onde você poderia ter jogos. Então, assim, diante desse cenário, fica difícil achar que no país tem condição para essa volta nesse momento, só na base da forçação de barra. E porque o presidente já está com esse plano, o presidente Jair Bolsonaro, de voltar com o futebol desde o início, ele não queria que parasse, porque ele não tem plano nenhum para abertura com segurança. A ideia dele é forçação de barra e vamos abrindo setor de economia. E o Flamengo e o Vasco embarcaram nessa. Não dá para saber quem que pediu a reunião, mas é claro que os dois estão com a mesma ideia, ao ir lá e não ter uma discussão. O Flamengo está fazendo vários protocolos de segurança com os treinos dos seus jogadores, verdade, e é até elogiável essa parte da diretoria sendo feita, mas assim, ainda não dá nem para voltar aos treinos, não é uma atividade essencial, você precisaria ter um controle da epidemia primeiro. Mais uma vez o exemplo da Alemanha, o Rummenigge, o diretor do Bayern, disse que na volta, uma declaração ao New York Times, dizendo que o principal fator para a volta foi a atitude dos políticos da Alemanha, que conseguiram controlar a epidemia. No Brasil, o que a gente está vendo é que o governo federal não está tendo uma coordenação da combate ao coronavírus, e por isso o Brasil está indo muito mal no combate a epidemia. Não dá para abrir na forçação de barra, e foi o que a gente viu naquela reunião. Então, primeiro, você tem que ter uma atitude, você precisa ter no país um cenário de maior controle da epidemia. Segundo, você pode ter um plano organizado dos clubes para começar a fazer uma testagem maior e ter um controle aí. Não adianta falar assim, vamos para Brasília e a gente confina todo mundo lá. E aí, os outros times vão lá e todo mundo vai pagar, vai ficar todo mundo confinado para disputar o Campeonato Carioca em Brasília. Faz algum sentido isso? Morrendo gente aqui no Rio de Janeiro, que é a base do Campeonato Carioca, morrendo mais de 200 pessoas por dia. Não tem lógica. Essa reunião que aconteceu em Brasília não tem... Falta bom senso das pessoas que estavam lá. Você tem um plano para, no futuro, chegar, beleza. Mas o que estava sendo falado ali é fazer a coisa na pressão e na política e não na base da ciência.
É lamentável que aconteça isso no momento que a gente está vivendo no Brasil. É isso, um abraço, voltamos na semana que vem. Qual?